Desembargador Jaime dos Santos Rocha. Série Perfil dos Magistrados número 29. Agradecimentos a Cláudia Silene Rocha Coelho dos Santos, Marcos Vinícius Mendes Rocha, Mônica Sumeli Rocha Montenegro Vieitas, Lena Vânia Mendes Rocha e Ronaldo Elias Mendes Rocha, filhos do desembargador Jaime dos Santos Rocha, por nos conceder uma entrevista e prestar relevantes informações sobre seu pai. A Alessandra Terezinha Monteiro da Silva, Diana Paiva Silva, Elza Cristina Cardoso Gonçalves e Márcia de Araújo Soares Monteiro, técnicas de enfermagem que acompanham o desembargador Jaime desde 2011 em suas tarefas diárias. A Andréia Nelícia de Andrade, Lana Galvão da Cruz e Mari Bernice Neves da Silva, respectivamente a fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista, que acompanham o desembargador Jaime desde 2008, quando foi acometido de um acidente vascular cerebral. Prefácio. A série Perfil dos Magistrados lança nesta ocasião seu número 29º. Nas produções sequenciadas, busca-se o tratamento adequado, com a relevância devida, a pessoas que compuseram de forma definitiva a magistratura do Pará. Na série Desembargadores e Desembargadoras, tem a divulgação de passagens importantes de sua trajetória pessoal e de sua atividade profissional no TJPA. As edições do Perfil dos Magistrados possibilitam que conheçamos mais sobre integrantes do Poder Judiciário do Estado, com as peculiaridades do percurso de cada desembargador e de cada desembargadora. Nesta edição de número 29, temos a homenagem do desembargador Jaime Rocha. Jaime dos Santos Rocha nasceu em Belém no início dos anos de 1930 e concluiu seu curso de Direito em 1961. Estudou na icônica Faculdade de Direito, no Largo da Trindade, na capital paraense. Antes de ingressar na Justiça do Pará, trabalhou como artesão e sapateiro. Casado com a senhora Aldalita, teve 7 filhos, sendo 4 homens e 3 mulheres. O desembargador Jaime sempre teve sua postura muito admirada por todos e por todas com quem ele conviveu no Judiciário do Pará. A justiça e a firmeza nas decisões se combinaram com uma perspectiva por vezes despojada e bem-humorada. Tanto no convívio familiar quanto no contexto profissional, emergiram sempre a inteligência, a humildade, a liderança e a fé em Deus como traços marcantes do desembargador, um apaixonado pela família e pela magistratura. Pouco depois da conclusão de seu curso de Direito, Jaime foi nomeado pretor em 1962 na comarca de Maracanã, interior do estado. Em 1965, tornou-se juiz de direito na região do Marajó, acumulando as funções da Justiça Eleitoral. Após muitos anos no interior do estado, em 1981, chegou à comarca de Belém, tendo amealhado larga experiência, principalmente na esfera criminal. Em 1995, chegou ao ápice da sua carreira na magistratura, ao ascender ao desembargo pelo critério de merecimento. Em 2002, aposentou-se ao completar 70 anos de idade, contando com quase 40 anos de atuação como magistrado. Dedicou sua vida ao trabalho, à família e à missão de contribuir, não apenas para a prestação jurisdicional, mas sobretudo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Agradeço ao desembargador Jaime dos Santos Rocha pela sua contribuição ao Judiciário do Pará e a seus familiares por terem auxiliado sobremaneira na produção desta obra. Ele deixa um legado indelével de destreza e de assertividade, e esta edição do Perfil dos Magistrados parabeniza essa história. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Apresentação. A série Perfil dos Magistrados, publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, marca não apenas a memória da magistratura paraense e a homenagem a seus integrantes, como também se constitui em uma importante fonte de pesquisa com o registro de parte da história do Pará, a partir das informações da trajetória desses magistrados e magistradas da Corte Paraense em seus mais diversos tipos de atuação judicial. A série foi publicada pela primeira vez em 1994, como uma homenagem póstuma ao desembargador Raimundo Nogueira de Faria. Desde então, diversas desembargadoras e diversos desembargadores tiveram sua trajetória registrada nesta série. A indicação da magistrada ou do magistrado homenageado, que terá sua história retratada nessa série, acontece todos os anos durante sessão do Pleno no TJPA, na qual são escolhidos 4 desembargadores, seguindo a alternância de um magistrado vivo e outro já falecido, em conformidade com as resoluções de número 021/1994 GP e número 020/2011 GP. Esta publicação, coordenada pela Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista do TJPA, é atualmente presidida pelo desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. O Serviço de Museu e Documentação Histórica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é
responsável pela produção do conteúdo, bem como por todo o processo de pesquisa e pelos procedimentos metodológicos, incluindo a coleta e a sistematização de dados, o que garante o resultado da obra. Por meio da pesquisa bibliográfica, documental e de coleta de dados, entrevistas de familiares, amigos e colegas de trabalho, nesta 29ª edição, conheceremos um pouco da trajetória de um homem simples que conheceu ao mais alto cargo da Justiça Estadual, deixando seu legado para a história do Judiciário do Pará. Apresentamos na presente a trajetória do desembargador Jaime dos Santos Rocha, uma pessoa amplamente admirada por aqueles com quem conviveu, não só na vida pessoal, mas na magistratura. O exercício da sua função foi marcado por extrema dedicação ao trabalho e contribuição extraordinária à instituição. Vida pessoal. Jaime dos Santos Rocha nasceu na data comemorativa de 25 de dezembro, dia de nascimento de Jesus Cristo, em 1932, em Belém, na capital do estado do Pará. É filho do senhor Nestor dos Reis Rocha e da senhora Raimunda dos Santos. Quando criança, além do gosto por brincadeiras típicas da idade, destacava-se por ser um aluno exemplar, com ótimos rendimentos. Dedicou-se aos estudos com afinco, adorava ler e desde cedo tinha propósito de ingressar na faculdade de Direito. A sua vida na capital foi marcada por uma infância humilde, o que o levou a trabalhar desde criança. O trabalho precoce nunca o desestimulou a buscar um futuro mais digno, perseverança sempre incentivada pelos seus pais. Ainda criança, sofreu o trauma de ter perdido sua mãe precocemente quando tinha apenas 9 anos. O falecimento de sua genitora aconteceu em janeiro de 1942, e o processo de superação do luto deixou lugar para a saudade e memórias afetivas carregadas por toda a vida. Mesmo com a dor da perda de sua principal referência afetiva, continuou sua busca por um futuro mais digno. Nesse sentido, no que diz respeito à sua educação na juventude, Jaime Rocha fez parte do corpo discente do Grupo Escolar Rui Barbosa, sendo essa uma das instituições mais antigas do estado, com mais de 100 anos, localizada na Travessa Joaquim Távora, 408, Cidade Velha, Belém, Pará. Jaime Rocha frequentou a referida instituição do 1º ao 5º ano do ensino primário. Em seguida, terminou o ginasial. Posteriormente, passou no curso de Ciências e Letras, no que corresponde atualmente ao ensino médio. Jaime, durante sua vida, exerceu outras funções além da magistratura. Quando jovem, trabalhou como engraxate. Chegou também a ajudar o pai em uma sapataria localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. Na sapataria, aprimorou seus dotes no conserto e fabricação de sapatos. Mais tarde, conseguiu o primeiro emprego na área administrativa na base naval, que perdurou por 5 anos e que foi fundamental para que ele pudesse financiar e prosseguir os estudos. Com relação à sua graduação, optou por cursar Direito na antiga Faculdade de Direito Paraense, tendo ingressado ainda no ano de 1958, após ser aprovado em um processo seletivo que consistia na realização de provas escritas e orais das disciplinas de língua portuguesa, francês e latim. A faculdade em questão estava localizada no Casarão do Largo da Trindade. Vale ressaltar que este imóvel atualmente funciona como sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, OAB-PA, e foi a primeira sede oficial da Faculdade de Direito do Estado do Pará, tendo sido instalada em 31 de março de 1902. A Faculdade de Direito foi reconhecida pelo Decreto do Governador da República e regulamentada pelos estatutos aprovados na diretoria do Instituto Teixeira de Freitas. Nas fases iniciais, a faculdade foi mantida por verbas públicas, a partir do governador do estado da época, Augusto Montenegro. Alguns anos mais tarde, teve finalmente a sua formação concluída. Diplomou-se bacharel em Direito, na data de 16 de dezembro de 1961. Nessa data, a faculdade já funcionava nas novas instalações do curso de Direito, localizado no campus da Universidade Federal do Pará, bairro do Guamá, Belém, Pará. Jaime conheceu Audalita de Souza Mendes, natural do município de Curuçá, no interior do estado do Pará, que futuramente viria a ser sua esposa. Após alguns anos de assumir como pretor do Tribunal de Justiça, casaram-se, sendo uma união celebrada no dia 27 de outubro de 1962. No decorrer dos anos do matrimônio, o casal teve 7 filhos, sendo eles Jaime dos Santos Rocha Júnior, Mônica Sumeli Rocha Montenegro Vieitas, Maurício César Mendes Rocha, Ronaldo Elias Mendes Rocha, Cláudia Silene Rocha Coelho dos Santos, Marcos Vinícius Mendes Rocha, Helena Vânia
Tânia Mendes Rocha. O desembargador Jaime Rocha e dona Audalita Rocha foram casados por 43 anos e durante todo esse tempo viveram uma bela história de amor, com muito respeito, sempre companheiros. Foram capazes de ultrapassar todas as adversidades da vida. Viviam alegres e tiveram grandes momentos juntos. Construíram uma família, educaram seus filhos, lutaram juntos até dona Audalita Rocha falecer, no dia 5 de novembro de 2005. Marcos Vinícius Mendes Rocha, um dos filhos do desembargador, relatou durante a entrevista que Jaime dos Santos Rocha conquistava a todos por seu bom humor, otimismo e simplicidade, e com isso tinha grande facilidade em amenizar ambientes hostis. Exercendo trabalho tanto no interior quanto na capital, Jaime nunca abriu espaço para ser tomado pela vaidade ou ostentação em suas ações na vida pessoal, tampouco em meio às suas funções profissionais, seja enquanto juiz de primeira instância ou mais tarde como desembargador. Comumente, Jaime Rocha ajudava pessoas que se encontravam em alguma situação pessoal de vulnerabilidade social, seja garantindo algum tipo de assistência financeira ou emocional, incentivando para reingressar no mercado de trabalho ou nos estudos. Segundo o relato de familiares, Jaime Rocha herdou o lado humanístico da avó, que era conhecida como Sinhazinha. Esse contato com os jurisdicionados, baseado no diálogo, fez com que ficasse conhecido como, entre aspas, juiz psicólogo, pois dentro de suas possibilidades ajudava no âmbito da educação, saúde, trabalho e justiça, com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano. O magistrado prestava algum tipo de apoio quando em contato com aqueles que, após cumprir sua pena, precisavam de retorno ao mercado de trabalho. Acreditava fielmente na reinserção ao mercado de trabalho como forma de ressocialização e prevenção à reincidência criminal. Fazia cartas de recomendação para as empresas com as quais tinha alguns contatos, principalmente empresas de ônibus. A dedicação ao judiciário lhe custou, a certo ponto, a saudade do convívio familiar. Ainda nas lembranças de seu filho Ronaldo Elias Mendes Rocha, foi ressaltado que a distância do pai atuando como magistrado no interior do estado sempre pesou emocionalmente na dinâmica familiar. Essa situação decorreu essencialmente nos períodos em que o Dr. Jaime Rocha esteve morando em outros municípios para cumprir sua função judicante. Em contrapartida, o seu retorno à capital era firmemente permeado por atos de afeto, cuidado, carinho e muito amor com seus filhos e demais familiares. E em meio a esse retorno ao ambiente familiar, o Dr. Jaime Rocha trazia no diálogo as histórias das lembranças, das vivências na cidade de Marapanim, Marudá e outras localidades ali próximas do Nordeste paraense. Ele costumava reunir a família para falar das iguarias, frutas e alimentos típicos da região. Ainda durante a entrevista realizada com os filhos de Jaime Rocha, foi unânime entre eles a descrição de características mais marcantes na personalidade e caráter do pai, sendo essas a inteligência, a humildade, bondade, um espírito nato de liderança, um homem de muita fé e temente a Deus. Suas crenças e seu caráter firme estavam presentes até no momento de julgar as ações judiciais que lhe chegavam enquanto magistrado. Comumente compartilhava com sua filha, Mônica Rocha, as perspectivas e desafios sobre a profissão, sendo associadas não somente às ações regidas por vontades próprias ou pela força da lei, mas também com uma inspiração divina. Para ele, tornar-se juiz estava relacionado também com a autoridade de Deus, que designa o dom do julgamento à pessoa. Caso contrário, ou seja, sem esse dom, a pessoa não teria capacidade de julgar ninguém. Suas crenças fizeram com que ele buscasse sempre julgar de forma justa, humanitária, verdadeira e digna, nunca deixando de observar o bem-estar dos julgados. Comumente utilizava da própria capacidade de empatia para analisar e interagir com eles. Os filhos do desembargador chegaram a compartilhar uma interessante história remanescente da infância do juiz. Relataram que havia alguns garotos contemporâneos seus, sendo esses filhos de donos de promissoras lojas de tecidos, que importunavam o jovem Jaime com xingamentos e humilhavam constantemente. Esta situação ocorreu quando ele trabalhava na sapataria com seu pai, o senhor Nestor. Por vezes, Jaime se sentia tentado a reagir àqueles insultos. Porém, seu pai, de forma resiliente, sempre o aconselhava a estudar, a buscar um futuro digno pautado
voltado nos estudos para que ele pudesse trilhar uma nova história. Nestor Rocha previa, afirmando a seu filho, que aqueles garotos, sem uma educação firme, herdariam as lojas de seus pais e não saberiam administrar os negócios. Logo, sem saber o que fazer com a posse e com o dinheiro provido dela, consequentemente iriam acabar perdendo tudo. Anos mais tarde, um desses garotos esteve sentado na cadeira dos réus, sendo acusado do crime de receptação, em um julgamento regido pelo Dr. Jaime Rocha. O magistrado tomou a iniciativa de conversar com o réu e, após esse diálogo, permitiu que respondesse em liberdade. Nota-se que, como juiz, mesmo tendo vivenciado situações de injustiça no passado ligado ao réu, aplicou a lei com afinco, sem ser de modo algum passional na tomada da decisão e mantendo o mesmo espírito humanístico que sempre lhe acompanhou. Essa história ilustra o modo de como Jaime conduziu a sua vida na magistratura, sempre regida com muita verdade, seriedade e imparcialidade ao analisar as ações judiciais sob seu julgamento de forma justa e independente de questões pessoais. Outra situação que ilustra esse perfil conciliador do magistrado diz respeito à atuação do Dr. Jaime Rocha enquanto juiz de direito da Terceira Vara Penal da capital, onde no ano de 1988 foi chamado para mediar uma rebelião ocorrida no antigo presídio São José, em Belém. Segundo familiares, foi fundamental a presença do Dr. Jaime, pois sua postura permitiu o diálogo e a confiança, qualidades imprescindíveis em um momento de tensão. Com a missão de julgar, acabou por oportunizar novas possibilidades de recomeço a quem cabia ser julgado. Para o Dr. Jaime, tudo partia da própria vontade de uma pessoa em querer mudar, mas, sobretudo, do incentivo intenso e verdadeiro de alguém na vida de uma pessoa fragilizada por toda a sua história de vida, que muitas vezes lhe obriga a fazer escolhas erradas. E o Dr. Jaime fazia isso com afinco a todos que desejavam encontrar um caminho digno. O Dr. Jaime Rocha, enquanto magistrado, acreditava na mudança e na ideia, abre aspas, de segunda chance, àqueles os quais julgou. Costumava preocupar-se com novas alternativas àqueles que encontrava após o cumprimento da pena. Um ponto importante na história pessoal diz respeito ao seu grande apreço pela escrita. Com isso, ele foi responsável pela elaboração de uma obra denominada Coletânea de Pensamentos, com algumas reflexões e percepções poéticas. O clima e o magistrado. O magistrado, hoje, tem que abrir os braços para evitar ser tragado pelas ondas de corrupção e menosprezo. Deve ele ser possuidor de coragem para enfrentar as armações da máfia, determinar-se segundo seu convencimento. Assim estará se posicionando sem nenhum sobroço, sem qualquer resquício de temor. Ser intimorato é a principal arma do magistrado, desde que honesto e incorruptível. Dessa forma, sem sombra de dúvidas, comportou-se a desembargadora que, na edição de O Liberal de hoje, demonstrou publicamente ter precedido ao conceder liminar liberdade a um paciente em apreciando o pedido de habeas corpus. Albanira Lobato Bemergui e Calistrato Alves Matos. Que ambos continuem com perfeita rigidez, para que sempre estejam entre nós, ofertando não somente conhecimentos jurídicos, como também pelo arejamento carinhoso de suas honrosas presenças. Alguns membros do colegiado, abre aspas, coelho que Matos come, enquanto permanecerem fortes seus dentes, para que contenha um bravo ou uma brabo que viaje na alvarenga, mesmo que ela seguindo a cruz, albarrói em alguma rocha que possa bem emergir em mar Alberto, rogando a proteção a Cristo. Belém, 6 de junho de 1997, Jaime Rocha. Pequena Conservatória. Encrustada entre montanhas, possui climas ameno, de natureza sérvil. É de calma e serenidades tamanhas, fazendo jus à tua história, sendo por isso reconhecida pelo impoluto e grande rio. És a flor beijada pelo rio. Ofereces amor sempre quente. Através teu clima frio, em ti a tradição é permanente. Aqui convive o calor humano, que emana e flui da gente. Pequenina nas alturas é a tua singular posição, como esvoaçante borboleta que não consegue chegar ao chão. Cultuas as belas cantigas, que interpretadas enaltecem a alma e fazem bem ao coração. Conservatória, 2 de fevereiro de 1988, Jaime dos Santos Rocha. Jaime Rocha tem a personalidade de homem conselheiro, reservado, idealista e profundamente gentil, sempre disposto. Possui um sentido de humor irreverente, capaz de conquistar facilmente a confiança e a simpatia das pessoas. E ao mesmo tempo justo e firme, sendo esses fatores importantes para que haja até hoje estima em relação à sua pessoa, em especial por parte de sua família, que conta com 7 filhos e 18 netos e uma bisneta. Todos os aspectos transparecidos da sua personalidade tornam sua pessoa amada e admirada, cuja presença é sempre confortável e acolhedora a
todos com que ele convive ou que guardam na memória recordações dessa presença. Todas essas qualidades são apreciadas por todos que convivem e conviveram com o magistrado, eternizando a valiosa contribuição para o judiciário paraense, desde o pretor até o desembargo. Vida profissional. Nas sessões a seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida profissional de Jaime dos Santos Rocha, os fatos que marcaram sua carreira antes e depois da magistratura. Jaime dos Santos Rocha iniciou sua vida profissional com a função de sapateiro, ofício que lhe foi ensinado pelo pai, o senhor Nestor. Permaneceu em tal profissão até ingressar no ensino superior. Segundo o relato de familiares, chegou a entrar na Marinha após se formar e antes de ser nomeado para ocupar o cargo de pretor. Assim sendo, o primeiro emprego formal de Jaime dos Santos Rocha foi na base naval, no escritório de contabilidade. A magistratura. O ambiente confortável e descontraído que Jaime costumava proporcionar em nada prejudicou ou deslegitimou a seriedade das suas tratativas jurídicas. Pelo contrário, por vezes trouxe mais facilidade no andamento processual, na medida em que sua personalidade estava permeada por hábitos moderadores, que seguiam princípios de simplicidade, generosidade e amizade. No que diz respeito ao seu ingresso na magistratura, Jaime Rocha foi nomeado para ocupar o cargo de pretor na comarca de Maracanã no início da década de 60, em 22 de março de 1962, cargo ao qual assumiu em 29 de março de 1962, entrando em atuação no município de Santarém Novo. Contudo, essa nomeação foi apenas de 3 meses. Em 9 de julho de 1962, ele foi exonerado a pedido em razão da sua nomeação para o cargo de juiz de direito da comarca de Breves. Concomitantemente ao cargo de juiz de direito do TJPA, foi também juiz eleitoral. O juiz Jaime Rocha, quando esteve à frente de algumas comarcas no interior do estado, realizava uma das mais importantes funções, o casamento comunitário. O magistrado gostava de realizar esse tipo de cerimônia em que vários casais oficializavam a união no mesmo dia e horário, pois era uma maneira de ajuda para aqueles que não tinham condições para pagar uma festa ou as despesas de cartório. Algum tempo depois, foi removido da comarca de Breves para Marapanim, de acordo com o decreto de 29 de julho de 1966, e por meio da portaria de número 124 de 19 de janeiro de 1981, realizou permuta para a comarca de Viseu, mas não permaneceria por muito tempo nessa comarca. Jaime Rocha foi removido para a terceira vara penal da capital. Nesse caso, se utilizou o critério de antiguidade. A remoção ocorreu por meio do decreto de 16 de outubro de 1981. Em 10 de outubro de 1987, foi lotado na 12ª vara civil da capital. Contudo, acabou desistindo da vaga. No que consta na portaria de número 0535, de 24 de setembro de 1992. Foi removido para a 8ª vara penal da capital, onde permaneceu até a ascensão ao desembargo. O período correspondente à sua atuação na área criminal foi um outro momento marcante na lembrança dos filhos. Isso em virtude, principalmente, das ações de Jaime para além do trabalho. O Dr. Jaime tinha costume de oportunizar aos julgados um novo caminho com novas oportunidades de se reerguer pessoal e financeiramente. Segundo familiares, o Dr. Jaime costumava indicar essas pessoas por meio de cartas de recomendação a alguma empresa de seus conhecidos. Além disso, com palavras acolhedoras, incentivava o aprendizado de alguma profissão como artesão, sapateiro ou algo que permitisse um ganha-pão de forma honesta e legal. Ele tentava ajudar na reinserção social, pois sabia do forte preconceito da sociedade, e logo tentava viabilizar o acesso ao mercado de trabalho para tentar diminuir as chances de situação que os levasse à informalidade. O desembargo. Jaime Rocha teve sua nomeação efetivada tendo como base no número do artigo 93, inciso 2, da Constituição Federal, o critério de merecimento que, dentre outros critérios, considera a aferição conforme o desempenho e os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecido pelo aperfeiçoamento pelo magistrado. Assim sendo, a ascensão ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento procedeu-se de acordo com o ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 14 de setembro de 1995. Na mesma data, também foi empossada a desembargadora Rutea Fortes, desembargadora Lúcia Clarenfonte, desembargadora Ivone Marinho, desembargadora Albanira Bemergui e o desembargador
desembargador Jaime Rocha. Discurso proferido pelo excelentíssimo senhor desembargador Véter Benedito Coelho para saudar os novos desembargadores. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Manuel de Cristo Alves Filho. Excelentíssimo senhor Dr. Almir Gabriel, governador do Estado. Excelentíssimo senhor Zenaldo Coutinho, presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Marília Mária Crispo. Excelentíssimo senhor Dr. Sérgio Couto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Pará. Meus senhores e minhas senhoras, meus dignos pares, em sessão desta egregia Corte de Justiça, escolheram-me para saudar os desembargadores, ora empossados, Jaime dos Santos Rocha, Ivone Santiago Marinho, Roteia Fortes, Lúcia Clarenforte Seguim Dias Cruz e Albanira Lobato Bermegui. A criação desses novos cargos é uma ideia de Vossa Excelência, Senhor Presidente Manuel Cristo, realizada neste primeiro ano de seu mandato. Honraria semelhante a esta de falar em nome do Tribunal de Justiça só tive quando juiz de direito da comarca de Cametá. Fui convidado pelo bispo Dom Cornélio Verman, de Amsterdã, da Ordem de São Vicente de Paula, para saudar em nome do laico católico ao cardeal Dom Sebastião Baggio, então núncio apostólico do Brasil, em visita ao norte do país, com estrada na cidade de Cametá, em 1968, sendo o pontífice o Papa Paulo VI. Com experiência de 2 anos e meses de trabalho neste magnífico sodalício, posso dizer aos novos desembargadores que ireis reencontrar sobre as inscrições do direito nos arcobotantes culturais deste templo do saber, com mais ânimo o inesgotável sonho de realizar a acalantastes no transcurso de vossas carreiras de juízes de direito. A justiça não prescinde de lógica formal regida por juízos axiológicos, não raro suavizada pela equipe em nível de imperatividade, de dogmática jurídica, conforme o conteúdo objetivo do direito natural, de base espiritualista, ou seja, à luz do primado do espírito consciente sobre os impositivos da matéria dos institutos. A atuação do juiz revela-se quer na construção prudencial de direito a partir da norma abstrata, interpretada como norma de vida e de cultura, considerando as singularidades do tipo concreto, quer na construção judicial da norma concreta, quando na constatação da lacuna do ordenamento, quer na solução da autonomia para a escolha da norma cabível, quer pela tipificação concreta através de regras de experiência. Comum subministrada pela observação do que comumente acontece, a falta de normas jurídicas particulares, a teor do artigo 35 do CPC, quer pela tipificação através das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, exemplo e gratia. A justiça imprime na comunidade o sentido de cooperação através da eficácia integrativa de suas decisões, sendo essa cooperação a essência de toda a realização cultural, como ensina Malinowski. É com alegria que saúdo o desembargador Jaime dos Santos Rocha e as desembargadoras Roteia Fortes, Lúcia Dias, Ivone Santiago e Albanira Bermegui, com as quais labutei durante longos anos na repercussão criminal e no fórum, escolhidos com acerto por seus pares, pois deverão trazer para este tribunal os primores de sua inteligência e a força de seu talento, elevando a capacidade da Justiça Estadual de ultimação de coisa julgada nos processos cíveis e criminais de sua competência originária e recursal, referente às numerosas comarcas citas no território paraense. Lê-se na obra A Vida de Jesus, editora Difusão Panamérica, do livro de Belo Horizonte de 1964, de Plínio Salgado, no capítulo Édipo e a Esfinge. Abre aspas. Naquela noite, em sonhos, José teve um aviso. O evangelista não diz em que cidade ou lugar a família se encontravam. Não devia ser do lado norte, que talvez fosse mesmo nas montanhas do sul, fora do alcance das batidas policiais de Herodes. Suponhamos que fosse na estrada de Hebrom. Com a cabeça reclinada sobre a pedra, o carpinteiro adormece, e eis que um anjo do Senhor, aquele mesmo que lhe confiara a guarda de Jesus, lhe diz: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até que eu diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. José desperta. Sobre os montes, luzem os primeiros álvares da madrugada. Prepara o alforge. Avisa Maria para que também se prepare, porque longa é a viagem. Mais adiante, verbera poderosos.
Abre aspas. No despertar do futuro, por todos os séculos haveria poderosos sobre a terra perseguindo inocentes, caçando justos, encarcerando os portadores de ideias. Era preciso, desde os primeiros dias de existência humana, que o véu encarnado fosse incompreendido pelo poder público, para que nenhum tempo desanimassem os idealistas caluniados pela incompreensão dos homens. A seguir, descreve a longa viagem da família cristã e o seu encontro com a esfinge do deserto. José sela o jumento, acomoda Maria e o menino sobre um animal, toma o bordão e parte. A viagem prolonga-se por dias pela Idumeia, pelas montanhas do Sim, pelo deserto de Sur. Uma tarde, sobre as colinas do Cavaleiro do Nilo, avistam as pirâmides de Miquerinos, de Kéfren e de Quepos, grandiosas e silenciosas no trêmulo de Mormaço. Junto à pirâmide de Miquerinos, olhando para o abismo do céu e para a amplitude do deserto, uma cabeça gigantesca de pedra tem indefinível e indecifrável expressão. É a grande esfinge, que significa que esse monstro de granito, na sua imobilidade milenar, o corpo leonino, ressaltando na brancura da areia, projeta no espaço aquela fisionomia humana de serenidade majestática. O rosto de pedra não tem uma linha sequer que a paixão animasse, que a dor ou a alegria, o orgulho, a inquietude, a torpeza ou a dúvida deixassem escapar na denúncia de um rito. Sem nenhuma expressão, a grande esfinge resume todas as expressões e, não significando coisa alguma, significa tudo. A sua idade? Quem poderá saber? A sua causa? Respondo os astros que estavam antes dela. A sua finalidade? Ignoramos. É uma estátua funerária? Talvez seja uma estátua da vida. E por que a morte se confunde nela? E por que todos os ritmos harmoniosos e todos os esgares trágicos moram debaixo daquela máscara indecifrável? A esfinge tem qualquer coisa comum com o gênero humano. Talvez a nossa atitude em face aos mistérios universais. Em face dos enigmas que estão além de nós, esse desconhecido que carregamos no íntimo de nosso ser, sem que possamos decifrar. Os egípcios viam naquele rochedo a imagem humana do sol. Os gregos viam naquela imagem um monstro proponente de problemas insolúveis em qualquer ser vivente. A esfinge, misto de leão e mulher, andava pela estrada de Tebas, devorando todos os viadantes incapazes de responder às suas perguntas. O monstro morreria no momento em que alguém, superior a ele, decifrasse o enigma proposto. O herói de estupenda façanha foi Édipo, salvando o povo da tirania da esfinge. Precisou sacrificar-se. Tinham-lhe dito que não voltasse à pátria. Foram encontrados por uns pastores no monte de Citeron e criado pelo rei de Corinto, de quem se julgava filho. Temeroso ante o prognóstico do oráculo, fugiu de Corinto, exilando-se voluntariamente. Em caminho, travou-se de razões com um homem e o matou. Esse homem era Laio de Tebas, mas Édipo não sabia. O novo rei, Creon, prometeu por esse tempo que daria o trono e a mão a Jocasta, viúva de Laio, a quem conseguisse exterminar a esfinge. Édipo correu ao monstro, respondeu com acerca a sua pergunta, a esfinge atirou-se ao mar. O oráculo revelou-lhe então que Laio era seu pai e Jocasta sua mãe. Jocasta suicida-se e Édipo arranca os olhos. Cego e desgraçado, abandona Tebas para sempre, conduzido pela mão caridosa de sua filha Antígona. José e Maria ignoravam a lenda grega e o drama arrebatador de Sófocles. Ao aproximarem-se do rochedo uma figura humana, longe estavam de pensar que de certa forma realizavam um antigo sonho pagão. Porém, contrapondo à tragédia mitológica, o poema simbólico dos tempos modernos. Édipo é o homem, confiando em si mesmo e decifrando cheio de orgulho a esfinge, que até hoje continuamos a decifrar nos laboratórios com as chaves que chamamos de física, química, biologia, filosofia, psicologia. Isto é, a esfinge, Pandora, mãe natureza, fenômeno vital, perturbadores problemas da psique humana. A esfinge é a vida que procuramos explicar e a humanidade que procuramos entender. É o segredo de toda a origem, a confiança de todos os modos de ser,
a revelação de todas as propriedades da matéria e todas as faculdades de espírito. A pergunta do monstro na estrada de Tebras refere-se ao homem. Qual animal pela manhã anda com 4 pernas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3? Édipo responde: é o homem. E respondendo, revela toda a preocupação da esfinge, é o gênero humano. Decifrar a esfinge é a preocupação do homem. Decifrar o homem é a preocupação da esfinge. Édipo decifrou a esfinge, mas não decifrou o homem. Brigou com Laio e o matou sem saber que matava seu próprio pai. Esposou Jocasta sem saber que esposa a própria mãe. Anteriormente fugira do Coríntio, que julgava sua pátria, tendo ido exilar-se em Tebas, que era sua pátria verdadeira. O herói de Sófocles simboliza toda a vaidade de ciência, que, apoderando-se dos segredos da natureza, não consegue, entretanto, resolver o problema da vida. É que Édipo não decifrou o homem. Só a esfinge decifra o homem. Só Édipo decifra a esfinge. A chave de todos os mistérios será revelada por Édipo Esfinge. A última cena da tragédia grega mostra-nos o herói de olhos arrancados, caminhando melancolicamente pela estrada de Tebas, guiado por Antígona. Antígona concretiza bem a figura da graça divina. Ei-la agora, conduzindo o novo decifrador. Não é filha guiando o pai. É mãe embalando o filhinho nos braços. Já não se trata de um velho cego, mas de uma criança. Não mais o crepúsculo, mas a aurora. Não mais a desilusão, mas a esperança. Édipo decifrou e esfinge natureza e deixou o homem nas trevas. Jesus decifrará a esfinge em homem e iluminará todo o universo. Faltaria uma página do harmonioso poema do Evangelho se Édipo e Esfinge não encontrassem com a velha esfinge. A velha esfinge, sempre nova para o nosso orgulho e eternamente indecifrável sem a luz da graça. A humanidade rolará por todos os abismos e se destruirá em todas as catástrofes, se não decifrar a si própria e não se convencer de que o domínio material da natureza, que é segredo da ciência de Édipo, não traz por si só a harmonia e a felicidade, sem o domínio espiritual de todos os conflitos que debateram e explodem no fundo dos corações. O menino Jesus ficou longos meses na terra de Egito, junto do Nilo, que lembrava a lenda profética de Osíris e deuses assassinados que ressuscitou na primavera, e próximo ao Esfinge, que recordava a tragédia de Édipo, ou seja, a tragédia do homem. Mais tarde, em sua projeção de curas excepcionais, dirá aos fariseus, abre aspas, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não se mata e não se pratica o mal apenas por ação, mas também, em muitos casos, por omissão. Haverá mais profunda concepção da lei, da justiça, do governo e do Estado? Jesus estabelece em tudo o equilíbrio perfeito, traçando a linha precisa do bom senso, que, em última análise, é o próprio sentido das harmonias universais. Como esse pensamento divino é uma condenação às leis que perdem seu espírito por excesso de formalismo, à justiça que se afasta da verdade, ao governo que se exorbita de suas funções e orbita demais, e enfim ao Estado absorvente, que objetiva sua finalidade em si mesmo e em detrimento do homem que existia antes dele. Desembargador Jaime Rocha, desembargadoras Ivone Santiago Marinho, Rutea Fortes, Lúcia Clarenforte Seguin Dias Cruz, Albanira Bemergui, sejais felizes na vossa missão de realizar a igualdade de todos perante a lei, neste colendo tribunal cuidando da qualidade e dignidade da justiça. Igualdade de direitos e deveres, segundo a harmonia dos contrários sugerida pelo pensamento goetiano. Constante do poema de Fausto, trazido por Silvio Meira, em Estudos Camonianos e Goetianos, Goiânias, Segraf, 1989. Como tudo no todo em ordem se equilibra, na harmonia da vida em que palpitava e vibra, e tudo em harmonia no todo está presente. O desembargador Jaime Rocha foi atuante na participação em vários eventos, como nos encontros nacionais, congressos, dentre outros. A exemplo, participou do 3º encontro de magistrados,
do Nordeste, São Luís do Maranhão, em 1991. Uma década após, participou do primeiro encontro estadual de magistratura paraense. Aposentadoria. A aposentadoria do desembargador Jaime Rocha concluiu-se de maneira compulsória durante a presidência da desembargadora Maria de Nazaré Brabo de Souza, no dia 25 de dezembro de 2002, por meio da portaria de número 518/2003, GP. Isso devido ao fato de o desembargador atingir a idade de 70 anos. Ao todo, seu tempo de contribuição foi de 58 anos, 4 meses e 29 dias. Desses, 40 anos prestados ao Judiciário paraense. O desembargador Jaime dos Santos Rocha, ao se aposentar, deixa um legado para o Judiciário paraense, não somente pela maneira como julgava as questões processuais, utilizando para isso seus conhecimentos em direito, mas também devido ao seu olhar humanístico para poder sentenciar, pois sua personalidade seguia princípios de simplicidade, generosidade e fé. Casos de repercussão. A trajetória do magistrado foi marcada por alguns casos que chegaram para sua decisão e que tiveram grande repercussão na mídia local e até mesmo nacional e internacional. A seguir, alguns desses casos e a atuação do Dr. Jaime Rocha, relatados pelos familiares. Caso Mata 7. No município de Marapanim, houve um caso em torno de uma personalidade considerada perigosa na região e que cruzou o caminho do Dr. Jaime. Tratava-se de um homem amplamente conhecido como Mata 7, sendo esse apelido atribuído a ele devido a um crime cometido pelo mesmo, quando teria ferido e assassinado cerca de 7 pessoas em uma briga de bar. Acontece que o referido caso foi designado para o julgo do Dr. Jaime Rocha, e após ter sido dada a sentença, o condenado ameaçou várias vezes, incluindo o próprio juiz. A família do magistrado contou sobre o caso, e após algum tempo, foi divulgada a notícia de que Mata 7 teria fugido. Foragido, o homem chegou a iniciar uma tentativa mal-sucedida de emboscada ao Dr. Jaime, isso no momento em que o juiz trafegava em seu carro pela estrada a caminho do município. O Dr. Jaime desviou da armadilha posta em seu caminho e, mais tarde, alertou os agentes de segurança pública sobre a localização de Mata 7, que acabou sendo novamente preso. Foi transferido para São José Liberto, um presídio localizado no bairro do Jurunas, capital do estado, e hoje um memorial da justiça. Alguns anos mais tarde, Mata 7 se encontraria novamente com o juiz, mas em outros termos. Isso porque o juiz foi designado para a capital após passar cerca de 15 anos em Marapanim. Nesse momento foi feito um mutirão no presídio São José, e como foi relatado por familiares, houve um encontro por acaso e um breve diálogo entre os dois. Mata 7 teria pedido desculpas pela sua atitude no passado com o Dr. Jaime e afirmou sua mudança comportamental, devido às suas novas crenças cultivadas durante o tempo em que esteve cumprindo sua pena. Caso Henri Cristo. Na década de 1980, houve um caso de grande repercussão na cidade de Belém, em que esteve diretamente relacionado à atuação do desembargador Jaime Rocha. O caso diz respeito ao catarinense Álvaro Thaís, popularmente conhecido como Henri Cristo. Acontece que esse homem reuniu uma multidão na Praça Dom Pedro II, centro histórico de Belém. Após efetivar uma pregação religiosa, marchou rumo à Catedral de Belém, Igreja da Sé. O ocorrido foi no dia 28 de fevereiro de 1982, um domingo e o último daquele mês. Muitos católicos compareceram à Igreja da Sé, quando, por volta das 8 horas da manhã, um grupo invadiu a catedral, liderados por Henri Cristo, o auto-intitulado Messias. Anunciando-se como o Cristo reencarnado, Henri interrompeu o ritual da missa, retirou os sacerdotes do altar, quebrou alguns objetos considerados sagrados pelos cristãos, tomou o microfone e começou a pregar suas palavras, até ser detido pela polícia militar. A polícia, comandada pelo tenente Vantrim, fez a prisão de Henri Cristo e o conduziu para, nos rigores da lei, responder pelos seus atos. O iconoclasta não foi algemado. Foi levado na plataforma do caminhão Tomara que Chova e, por volta das 20 horas, que foi preso no presídio São José, atual Polo Joalheiro, São José Liberto. Esse episódio colocou Belém em destaque nacional e internacional, pois as estruturas eclesiásticas sofreram ataques de um suposto Cristo reencarnado. O caso foi designado para a terceira vara penal para estar sob o julgamento do juiz de direito Dr. Jaime dos Santos Rocha, que o manteve no presídio de São José. Isso seguindo o artigo 288 do Código Penal Brasileiro, que tipifica o crime de associação criminosa da seguinte forma: associaram-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena:
reclusão de 1 a 3 anos. O Dr. Jaime dos Santos Rocha decretou a prisão de Henri Cristo, decisão que o manteve em reclusão durante 15 dias na cela de número 14. Henri foi preso junto a Diógenes dos Santos e Pio Varela Dias Júnior. Este último intitula-se Apóstolo de Pedro. Henri Cristo e outras 2 pessoas foram acusadas de mais outros 2 crimes. Porém, depois que o artigo 288 CPB foi descaracterizado por Diógenes dos Santos, Henri e Pio, eles não permaneceram por muito tempo presos. A soltura dos acusados foi determinada pelo juiz Jaime Rocha, sendo alegada a falta de enquadramento no supra-referido artigo. Segundo relatos da família, Henri teria citado Jaime durante entrevista em um programa de televisão, isso ao afirmar de ter sido liberado por um homem bom.